Aqui na praça, no centro, né? Peguei o lugar, tirei a poeira dos pés lá da rodoviária. A palavra lá incomodou. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu tudo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então irá canta-te, Senhor, grandioso és tu. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Jesus fala para a gente ir pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus, amados, está próximo às portas, a vinda gloriosa dele sobre as nuvens. A palavra está se cumprindo. E eu venho aqui trazer uma mensagem de esperança. E ainda há uma esperança, em visto que muitos estamos acontecendo no mundo hoje. E a palavra aqui, amados, está em Gênesis 3. Nós vamos meditar aqui essa palavra. Essa palavra ela fala sobre a tentação e a queda do homem, por causa do pecado. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis, para que não morras. Então aqui Deus tinha deixado uma ordem para Adão e Eva, não comerdes da árvore do conhecimento. Por isso que o pecado entrou no mundo, por causa da desobediência. A desobediência. Quando Deus deixa uma ordem, deixa leis, a gente não tem que cumprir as leis dos homens. Assim também Deus estabeleceu as suas leis para que o homem possa viver. Infelizmente, por causa da desobediência, o mal entrou no mundo. Por causa da desobediência do homem. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia que comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então os olhos se abriram, estavam luz, e cozeram-lhe figueiras, para cobrir suas partes íntimas. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e se esconderam da presença de Deus. E chamou o Senhor Deus Adão, onde estás? E ele disse, ouvi tua voz soar no jardim, e estava nu, escondido. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tudo a árvore que ordenei que não era para comer? Então a gente vê aqui, e quando eles não tinham conhecimento, quando eles não comeram da árvore do conhecimento, que estava no meio do jardim,
Eles não tinham o conhecimento do que era bom e do que era mal. Não existia maldade. É como você pegar um animal, um cachorro, que é um ser irracional. Ele não tem conhecimento do que é bom e do que é mal. Então o pecado entrou através da desobediência. A desobediência do homem a Deus, do Criador do céu e da terra. Por isso que o mal entrou no mundo. Por causa da carne, das fraquezas da nossa carne. Por isso que fala que todos foram destituídos da glória de Deus. Ninguém pode falar que não tem pecado ou nunca pecou. Porque aquele que fala que não tem pecado e nunca pecou é mentiroso. Ele mente e não existe verdade. Aquele que se diz que não tem pecado é mentiroso, não existe verdade nele. É a palavra do próprio Senhor. Todos pecaram. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, quando enviou o seu Filho ao mundo, que é Jesus Cristo, se tornou semelhante no meio de nós, por amor à tua alma, por amor à tua vida, para te resgatar do pecado, para te livrar da escravidão do pecado, para te salvar, para te curar, para te transformar e mudar a sua vida. Então Deus entregou o seu Filho por amor. Por amor a você que está acompanhando aqui ao vivo, a você que está ouvindo essa mensagem hoje. Então Jesus é a única solução para você escapar, para você ser livre e liberto do pecado. Só por meio dele que somos salvos, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, como a antiga serpente, Satanás, enganou a Eva, né? O destruidor, o enganador, o mentiroso, o pai da mentira, que mente desde o princípio, que o próprio Senhor Jesus fala. Ele mente desde o princípio. Ele usa todas as artimanhas para enganar. E o mundo está sendo enganado, o mundo está sendo preparado para um tipo de governo único, mundial, através de um líder global, uma única religião. O mundo está sendo preparado para esse enganador. Aquele que se opõe e se exalta tudo que se chama Deus. Assim como enganou Eva, ele está vindo para enganar as nações. E Deus permite o espírito do erro agir para aqueles que creem na mentira, porque rejeitaram o amor à verdade. A verdade que é Jesus Cristo. O braço do Senhor, Isaías 53. É só ler Isaías 53 e você vai saber quem era Jesus. Então, o Senhor te manda hoje, arrependa-se. Confessai o Senhor. Confessai com sua boca, e no seu íntimo, no seu coração. Confesse os seus pecados, Ele é justo e fiel para perdoar. Ele é o único. Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele não veio para condenar o mundo, e sim salvar. Salvar o pecador. É como diz, todos pecaram. Então, se você aceitar Jesus, reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor, como o único Salvador, como o único advogado, Ele é justo, glória a Deus. Ele é justo e fiel para perdoar e sarar tuas enfermidades. É Jesus. Então temos que vigiar, amados, porque o mundo espera por um Messias. Lá em Israel, eles ainda esperam um Messias para eles que nunca veio, que Jesus nunca veio. E eles estão aí criando um sistema de engano. Assim como Satanás enganou Eva. Assim como Satanás enganou Eva, ele está vindo para enganar as nações. O sistema do engano. Um sistema religioso unido, né? Porque o anticristo ele tem o poder político, econômico e religioso na mão dele.
Ele vai ter tudo na mão dele. E ele vai oferecer tudo o que as pessoas querem: paz, segurança, prosperidade. E ele está oferecendo tudo isso. Mas Jesus, quando ele veio desse mundo, ele fala: o meu reino não é deste mundo. Esse mundo, amados, quando Deus tirar a tua igreja, o teu povo, vai vir fogo sobre a terra. O Senhor não quer que você pereça. Por isso que Ele convida você hoje a arrepender dos seus pecados, a se colocar diante do Senhor, botando sua vida em ordem com Deus, para que você seja salvo, você, tua casa, tua família. Então, como enganou Eva, está enganando as nações. É engraçado que Deus chamou a atenção de Adão, porque ele tinha comido do fruto, e ele diz: ah, mas a mulher me deu. Aí Jesus vai e repreende a mulher, Deus vai lá e repreende a mulher, e a mulher vai lá e fala que a culpa foi do diabo, a serpente. Sim, a serpente enganou. A serpente, ela é astuta. Satanás, o pai da mentira, ele é astuto. Ele é ardinoso. Ele é cheio de artimanhas, de manipulação, manipulação política, manipulação religiosa. Ele consegue manipular as mentes de religiosos. Jesus, ele batia de frente com os religiosos na época, dos fariseus, saduceus. E hoje é a mesma coisa. Ele usa todas as manhas, artimanhas, manipulação, manipular a massa, manipular as mentes, manipular os corações. Mas Jesus quer te libertar disso. Essa manipulação que está para vir, está acontecendo. O mundo está sendo preparado para isso, para esse falso Deus se levantar e enganar, assim como enganou Eva, quer enganar as nações, quer enganar você. Começou com uma pandemia, ele usou todos os meios, mídia, ele usa todo o engano. Satanás, ele é astuto, ele é prudente. Sabia que o diabo, ele é mais prudente que os filhos da luz? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Acorda, igreja. Acorda, povo de Deus. Acorda, Araçatuba. Acorda, nação brasileira. A tua liberdade está em jogo. Não é só a minha, não. A tua também. Você já pensou viver num Big Brother a nível mundial? A nível mundial? É um Big Brother a nível mundial. Você vai ser vigiado 24 horas por dia. Se você for no banheiro, ele vai saber. Se você estiver fazendo, ele vai saber. Ou seja, o olho que tudo vê, o sistema da besta do Apocalipse. As pessoas às vezes veem umas mensagens dessas e falam assim: nossa, às vezes assusta, fica assustado. Mas não se assuste. Existe uma solução. Existe uma saída. Não importa a situação que você esteja, desempregado, esteja na depressão, esteja doente, Jesus Cristo é a solução. Ele é a solução para a tua vida. Ele pode te curar, Ele pode te sarar, Ele pode te libertar desse engano em que o mundo está sendo preparado. Então, nesse caso, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente, Satanás. E muitas vezes as pessoas, elas culpam os outros pelos seus pecados. As pessoas, em vez de analisar a si mesmo, é mais fácil culpar o irmão, culpar o próximo. Mas não olha a si mesmo. É como diz a palavra: analise a si mesmo. É para mim também, para todos nós. Analisar a si mesmo.
Então, Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, o acusador. É fácil a gente culpar. É fácil condenar. Mas Jesus virá para julgar as nações. Não sou eu, sou homem também, como vós. Jesus virá para julgar as nações. Se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, se as pessoas não reconhecerem somente Jesus como Senhor, vai receber o juízo de Deus sobre essa terra. Porque quando Deus tirar a igreja, tirar aqueles que o seguem, que o adoram, eu falo em geral, no mundo inteiro. Eu não falo se é igreja tal, não, geral. Às vezes até pessoas que não estão dentro dos templos, Deus vai tirar. Pessoas que têm Deus no coração, que têm amor ao próximo. Por isso que eu falo que a religião não salva ninguém. A religião verdadeira está em Tiago 1, 25 e 26. Aquele que se diz religioso e não repreende a tua língua, a sua religião é vã. A verdadeira religião é amparar os órfãos e viúvas em sua necessidade e não se corromper com o mundo. Não se corromper com a imoralidade sexual, com adultério, com a fornicação, com o homossexualismo, com a idolatria, com a feitiçaria, com a mentira, com a falsidade, com a ira, com as dissensões, com a inveja. Porque a palavra de Deus em Gálatas 5 fala que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Está na palavra de Deus. Não herdará. Mas se você se arrepender, confessar, renunciar a si mesmo e aceitar somente Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados. Ele é justo. Ele é o advogado. Ele é o único que pode mediar entre Deus e os homens. Ele é o único que pode te salvar. Continuando aqui. Quando você que estava nu, comeste tudo a árvore que te ordenei que não comesses. Então disse Adão à mulher que me deu por companheira. Ela deu a árvore e comi. Então disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? Eu disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda fera e que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção. Quando darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da mulher, e comeu da árvore de que ordenei, dizendo: não comerdes, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás, o teu pão até que tomes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e ao pó retornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe da humanidade. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós agora, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não se estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e come a vida eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim, para lavrar a terra da qual fora tomada. E havendo lançado fora o homem, Deus pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, para que não tivesse mais acesso à árvore do conhecimento
Então, a partir do homem, da desobediência, tiveram conhecimento do bem e do mal. Por causa do quê? Da desobediência. Hoje o homem vive na desobediência. Quantas pessoas estão na desobediência hoje? O Senhor chama hoje para andar com o Senhor, seguir essas palavras, esses ensinamentos. Mas olha a saída, que é Jesus. Reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador. E arrependendo dos seus pecados. Jesus te chama hoje para o arrependimento. Hoje mesmo você estiver no seu lugar, no seu cantinho, aí dentro do teu coração, confessando intimamente para Ele, confessando com a tua boca, Deus te colocará no livro da vida. Ainda há tempo. Ainda há tempo para o arrependimento, pois a graça de Deus ainda está aberta. Mas uma hora vai se fechar. Sabe por quê, amados? Porque já estão criando leis para não se falar mais de Deus. Daqui uns dias até nas igrejas, nos templos, serão mais maneira de falar mais de Deus. Eu estava na rodoviária pregando agora. Chegou a polícia porque ligaram que a palavra de Deus estava incomodando. Estava pegando a mesma passagem aqui. E o inimigo se levantou. Só que aí Jesus fala: tira a poeira dos seus pés e vá para outro lugar. Se não quer ouvir a minha mensagem, tira a poeira dos pés. Mas Jesus, Ele quer que você tenha vida. Jesus não quer que você pereça. Assim como enganou Eva, enganou Adão, a serpente, o acusador dos nossos irmãos. Ele é o acusador. Jesus não veio acusar, Jesus veio salvar, Jesus não veio condenar o mundo. Jesus, quando ele veio para salvar o homem do pecado. Só que tem que ter arrependimento. Jejum, arrependimento. Não é jejum para trocar de carro. Não é jejum para adquirir isso, bens materiais. O jejum é para o arrependimento. É para mortificar a carne e fortalecer o seu espírito. E estar preparado pelo que vai vir. Porque já estão criando leis que impedem de falar de Deus. Impedem de falar de Jesus, daquele que pode salvar você. Que pode salvar a tua alma do fogo. E você tenha vida. Jesus tem uma promessa para nós, a nova Jerusalém celestial, que é o reino do céu. Jesus é misericordioso, amados. Que se arrepender, Ele é amor, Ele é misericórdia. Só que Ele é justiça também. Ele é justo. Não tem onde correr. Então você falar assim que Deus é só amor, amor, amor. Ele é justo também. Ele é justiça. Então, se arrependa hoje. Assim como Satanás enganou Eva, e está enganando as nações. O mundo está sendo preparado para um falso Cristo se levantar. Porque Jesus, quando voltar, Ele vai vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele não vai se encarnar de novo como homem no meio de nós, como foi há mais de 2000 anos atrás, através de uma virgem. Jesus veio uma vez, morreu uma vez e ressuscitou. Ele não vai descer para morrer de novo. Como fala em Hebreus 9, 27, ao homem é ordenado morrer só vez, após a morte, juízo. Assim como o Senhor morreu e ressuscitou dos mortos, assim somos todos nós. Eu não sei o dia de amanhã,
A gente morreu uma vez, após a morte é juízo. A gente tem que analisar as nossas ações, atitudes, as nossas obras, enquanto está vivo. Porque depois da morte, amados, não tem como mais voltar para trás. Morreu, não tem mais como voltar para trás. Aquilo que você deixou de fazer, o que você fez, não tem mais. Mas Jesus hoje, se arrepender, confessar Jesus, reconhecer, for batizado e crer, será salvo. João capítulo 3, versículo 14 ao 21, fala aqui, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Porque quando você vai para a luz, amado, as suas obras, os seus pecados são expostos. Mas não é para condenação. É para exortação, para correção, para que a tua alma seja salva. É como diz, ele não veio condenar, mas aquele que não crê já está condenado. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus, ele deu o seu único filho. Assim como o inimigo veio enganar, e está enganando as nações, Jesus veio para salvar. E Jesus está te dando alerta hoje. Cuidado para que ninguém vos engane. Tem muitos cristos, falsos cristos. Cuidado. A pessoa parecer um homem falando que é Deus, se colocando como Deus, ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Isso é para a igreja também. Para a igreja, seja católico, seja evangélico, seja espírita, não importa. Ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Ele se opõe a Deus, até os deuses dos deuses. Ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. E estão criando leis para impedirem que a palavra de Deus seja pregada. O evangelho seja propagado a toda criatura. E o tempo está acabando. O tempo está acabando. Mas existe a solução ainda. Se confessares com tua boca Jesus Cristo e se arrepender dos maus caminhos, será salvo tu, tua casa e tua família. Arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. João capítulo 5 também, fala aqui, ó, versículo 16 ao 36. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado.
Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer. Se eu não vim fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igual. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. Porque também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho, como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Ou se você não honra Jesus, você não honra o pai que está no céu. Se você nega Jesus, você está negando o pai que está no céu. Se você nega aquele que se tornou homem no meio de você, de nós, para nos salvar, você está negando a verdade. Você está negando aquele que pode salvar. O homem do pecado e da justiça. Porque também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo, para que todos honrem o filho como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Então quem ouve essas palavras, se você ouve, se você lê, se você medita ela, fala aqui, ó. Aquele que crê na minha palavra, crê naquele que me enviou. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. A morte espiritual. Hoje as pessoas estão mortas espiritualmente. E a gente vem trazer essa palavra para que você acorde e desperte de todo engano que há por vir. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora que todos que estão nos sepulcros ouvirão a tua voz. Ou seja, a ressurreição. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Aquele que morre em Cristo hoje, quando Deus tocar a última trombeta, quando ouvir a voz da trombeta, os mortos ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida, mas os que morreram sem Cristo, para a vergonha. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço. Assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salvei. Ele era candeia ardente e resplandecente, e vós quiseste alegrar-vos um pouco por tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que João, porque as obras que o Pai e eu realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, que o Pai enviou. E o Pai que envia, ele mesmo testifica. Vós nunca ouviste a sua voz, e nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que enviou a vós, enviou não crede em vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai tem nelas a vida eterna, e são elas que testificam. Então, o Senhor fala aqui, examinai as Escrituras, provai as Escrituras. Porque
quando a gente prega aqui, amados, você tem todo o direito de examinar a escritura que está sendo pregado. Examinar. Para que você não seja enganado. Amém? Então, como o espírito enganador enganou o homem desde o princípio, ele vai enganar agora as nações. Bom, já está enganando, né? O espírito do erro está aí agindo. É a gente que tem que estar atento às coisas que estão acontecendo. Atento aos sinais na volta de Jesus. Porque antes da volta de Jesus, vem a apostasia, o esfriamento da fé, o amor esfria ao próximo, e o espírito assolador vai se manifestar. Amém? Deus abençoe, uma ótima manhã. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. As glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu.